Olá, olá, bom dia! Hoje nós estamos transmitindo aqui da nossa sala de oração. Ali estão as bandeiras das nações. Nós estávamos aqui orando agora cedo e o estúdio da rádio hoje, né, nós não estamos lá porque deu um problema técnico, não estamos indo ao ar na Rádio Impacto, mas eu vim para falar com vocês aqui no Face, ok? Para que a gente não deixe de estar juntos hoje. Bom dia, Juliana, bom dia, Maria Luísa, bom dia para todos vocês que estão chegando e para você que vai estar vendo essa mensagem depois, né, que você esteja sendo abençoado dessa mesma maneira. Nós vamos estar colocando essa mensagem depois no YouTube, vamos estar mandando para o WhatsApp do pessoal que está na minha listagem de WhatsApp, se você deseja fazer parte, ok? Dessa lista minha no WhatsApp, você pode me acrescentar lá, me adicionar, 32 99195 9489. Será que eu falei certo? 99195 9489. Acho que é isso mesmo, ok? A gente repete tanto o número e de repente, né, você fala assim, é isso mesmo, 9489. Acho que sim, ok? Bom, de qualquer maneira, você pode assistir este programa depois no Face Live. Estávamos em oração aqui essa manhã e o Senhor estava ministrando coisas preciosas aos nossos corações. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Essa semana é uma semana muito especial. É a semana de preparação para o dia do Pentecostes. Quinta, sexta e sábado vai estar sendo celebrado o Pentecostes lá em Israel. O que é a festa do Pentecostes? Ela marca a descida do Espírito Santo pela primeira vez, veio revestindo aqueles 120 que estavam ali há 10 dias reunidos no cenáculo orando, né? Vamos passar rapidamente. A festa da Páscoa aconteceu esse ano em Israel. O pessoal estava dentro de casa por causa da praga do lado de fora, ok? E o anjo da morte estava passando, e foi exatamente isso que aconteceu em Israel esse ano, né? E o Senhor tinha avisado para os profetas que a Páscoa esse ano ia ser literal. E estamos esperando que também, né, o dia do Pentecoste, o Pentecoste é o seguinte: Jesus morreu na Páscoa, 40 dias ele apareceu com seu corpo glorificado para os discípulos. No 40º dia ele subiu aos céus, nós vimos isso lá em Atos dos Apóstolos. Eles viram Jesus sendo arrebatado, subindo nas nuvens, subindo, né, sumindo dos seus olhos em meio às nuvens, e os anjos falaram com eles. Por que vocês ficam olhando para cima, né? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar dessa mesma maneira. Mas agora vocês devem voltar lá para Jerusalém e aguardar a promessa que da parte do Pai vai ser derramada. E esta promessa seria, né, a vinda do Espírito de Deus para no nosso interior. Porque Jesus era o próprio Deus, né, feito homem, e o Espírito do Senhor habitava nele em plenitude, mas ele estava limitado pelo seu corpo físico. E ele cumpriu o seu ministério aqui na terra e subiu aos céus, e agora ele não está mais limitado pelo seu corpo físico. O próprio Espírito de Cristo, o Espírito, né, que é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho, porque o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um, né, eles são uma família, eles são um. Eles vieram habitar dentro daqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, eles viram Jesus subindo, foram para o cenáculo em Jerusalém e se entregaram a um propósito de oração. E eles estiveram 10 dias orando, e depois de 10 dias era celebrada a festa do Pentecoste, penta de 50 dias que se completavam ali, também conhecida como a festa das primícias. E nesta festa das primícias foram ali colhidos os primeiros frutos, né? Ali surgiu a igreja. Naquele momento, a igreja foi nascida, né?
do Espírito de Deus que foi derramado. E nós estamos aguardando, então, quinta, sexta e sábado, essa festa vai acontecer de uma maneira muito profética em Jerusalém, está coincidindo praticamente aqui com o nosso calendário do Brasil esse ano, e nós estamos aguardando a promessa do derramamento da chuva serôdia, que seria a última chuva que antecede o final da colheita. Nós sabemos que nós estamos caminhando para esse tempo do final da colheita, a última colheita de almas, que seria a maior colheita de todas, né? E para isso as coisas estão se encaixando. E eu vejo que o Senhor está querendo fazer é revestir a sua igreja com grande poder, com grande autoridade, com grande ousadia para a realização dessa última grande colheita que antecede a vinda de Cristo. E aqueles que estiverem com os seus odres novos vão receber este vinho novo. A igreja precisa desse grande revestimento, porque Deus vai, por outro lado, permitir, né, que o ser humano esteja colhendo aquilo que eles estão plantando. Eles decidiram caminhar com o diabo e eles estão recebendo aquilo que o diabo tem para dar para eles, né? E então é como a história do filho pródigo. Ele não quis saber do seu pai, né? Ele foi rebelde contra o seu pai, ele abandonou o pai, ele abandonou seus irmãos, ele abandonou a família e foi viver a vida dele num ato de rebeldia. Ele rompeu com seu pai. E a vida dele no começo estava boa, depois foi ficando muito difícil, foi ficando tão difícil, né, que ele estava se alimentando com os porcos, da comida dos porcos, né, animal imundo para eles. Ele desceu o máximo que ele podia descer, ele estava ali com fome, né, sem mais nada, né, para gastar, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, trabalhando como um escravo a troco de comida de porcos. E por causa dessa condição tão difícil, ele falou, se lembrou do pai, é melhor eu me reconciliar com meu pai, é melhor eu voltar para casa, é melhor eu pedir perdão e voltar para casa do meu pai, por causa do sofrimento, por causa dos maus tratos, né? Porque o demônio, ele quer sempre destruir o ser humano. Então Deus vai ter que permitir que a humanidade faça esse caminho desse filho, né, que saiu da casa do pai, porque um dia nós saímos da casa do pai e ele vai permitir, como ele está permitindo, a terra vai ser cada vez mais sacudida, o ser humano ele vai entrar num sofrimento cada vez maior, porque ele precisa desejar estar de volta nos braços do pai. Eu recebi notícias da Índia ontem, né, aquela família que nós adotamos, né, uma família africana na Índia que nós acompanhamos e sustentamos já por quase 10 anos essa família, né, a viúva com seus 2 filhos. E ela estava me contando, né, do que está acontecendo ali na Índia. Eles estavam 3 meses totalmente trancados dentro de casa, porque havia um movimento de rebelião na Índia por causa de leis injustas, leis terríveis que eles colocaram, e as pessoas foram para a rua protestar, e estava havendo muita violência, muita morte, quando aconteceu a epidemia do vírus, e eles usaram politicamente essa epidemia, mantendo a população debaixo de medo, de controle do governo, né? Eles estão usando para isso esta epidemia. Então, devagarzinho que eles estão abrindo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e depois da epidemia veio o ciclone no norte da Índia, pegou ali Bangladesh, pegou Calcutá no norte da Índia, né, que é onde fica a região de Delhi, que é a capital da Índia. O norte da Índia é mais resistente para Jesus, é mais radical. O governo da Índia é
hindu radical, um governo, né, que oprime os cristãos. Então Deus está permitindo esta colheita terrível. Veio um ciclone e veio terremoto. E agora, há 2, 3 dias atrás, uma praga de locusta. Não é locusta que fala, né, gente? Aquele bicho verde grande, que agora não vou lembrar o nome em português, que devorou as plantações, está cobrindo as plantações de amarelo, devorando tudo que vê no caminho. A previsão para este final de semana é que viria do Mediterrâneo um vento fortíssimo, trazendo tempestades de areia sobre a cidade. O ar fica irrespirável, ok? E também tempestade com trovões e relâmpagos fortíssimos, né? Que aí cai eletricidade, cai tudo, o calor está mais insuportável do que jamais esteve, a temperatura está nesse lugar. Desculpem, tem um indiano que ele insiste, uma pessoa que eu não conheço, ele insiste em chamar no WhatsApp, bem na hora que eu estou no ar, no programa. E isso corta a nossa transmissão. Eu vou ter que dar um jeito de acessar esta pessoa e pedir que não faça isso, não é? Mas como eu estava dizendo, esse final de semana a previsão é essa. Tempestades de areia, coisas assim. A temperatura está altíssima, você imagina. O ventilador não adianta. O ventilador sopra vento quente em você, é pior. Então, essa família, o que eles fazem? O que eles estão fazendo esses dias? Eles fecham a calor, fique do lado de fora e a temperatura fique mais suportável do lado de dentro da casa. Eles colocam água para gelar e quando eles têm gelo, eles colocam gelo na água para poder ter água de beber. E também, às vezes, eles colocam o gelo e colocam os pés na água gelada para conseguir suportar. Então, entre hoje e amanhã, estou levantando uma oferta para mandar um dinheiro para que eles possam comprar um cooler. O cooler é aquele ventilador que tem água, né? Que ele libera água e a água, né, sai fresca, porque o ar-condicionado fica bem mais caro, né, para alugar pelo menos um cooler para eles poderem, né, sobreviver a um verão que está só começando. Então, olha o sofrimento dessas pessoas. E a quantidade de favelas na Índia é enorme, né? As pessoas vivem em buracos. Imagina o sofrimento dessas pessoas e elas continuam adorando vacas, né? Serpentes, seres estranhos, metade homem, metade elefante. Milhões de ídolos, são adoradores de ídolos. O que Deus vai fazer para que esses filhos voltem para casa? Vai ter que sacudir essa terra, né? Como está ali na Índia todo esse sofrimento e vai vir mais sofrimento, mas Deus precisa, né? Precisa permitir isso e Ele vai guardar a sua noiva, Ele vai revestir a sua igreja de poder. Nossa conexão aqui não está tão forte, não é? Me perdoem, mas nós vamos adiante porque eu tenho coisas importantes para compartilhar com vocês, tá? Como eu estava dizendo, esta semana é uma semana para você se santificar. Peça ao Senhor que faça de você um odre novo, para que você possa receber vinho novo. Como é feito um odre? Um odre, né, muito usado pelos povos no deserto, é tipo a garrafa térmica deles, porque o odre é feito do couro da barriga da cabra. Eles cortam a cabeça fora, cortam as patas do animal e dão um jeitinho, né, de tirar essa parte da barriga, a pele inteira, porque ela então vai ser usada como uma bolsa, né? Costura de um lado que ficou rompida, onde ficar rompida eles vão costurar e eles vão curtir este couro, né? Esse odre, ele é preparado, né? Eles usam casca de carvalho ou de acácia, tá? E passa, né, na pele do animal
eles também deixam esse odre pendurado na fumaça, né? Tipo igual você faz com bacon, quando você quer o bacon defumado, eles deixam o odre ali porque essa fumaça vai curtindo aquele, ele fica escurecido, vai curtindo, né, aquele couro, vai adquirindo elasticidade e fica na fumaça, então não vai nenhum inseto, né? Então Deus faz assim com a gente, o inseto não vai ali, né, para estragar aquele couro, mas por outro lado ele está naquele lugar ali de fumaça, né, sendo enfumaçado, aquele lugar quente, né, onde ele vai sendo curtido, e essa fumaça, né, vai transformando aquele couro. Por fora tá negro, parece que, né, tá tudo preto, que não vai valer coisa nenhuma, mas por dentro a transformação está acontecendo, né? O couro também, dependendo do processo, né, ele é esticado também para curtir assim no sol, aí tira, vai lá, bate bem naquele couro, né? Estica de novo. Então Deus, ele precisa também fazer este processo em nós de purificação, de limpeza, de preparo para que a gente possa receber o novo de Deus, né? É muito importante que a gente busque de Deus, Senhor, me limpa, né? Me prepara, e confessar os seus pecados. Hoje de manhã foi tão bonita a nossa oração, porque o Senhor vai nos dando um entendimento, cada dia, o nosso entendimento se aprofunda, né? Como uma criança pequena, você vê nos olhos dela que ela não está entendendo nada, depois os olhinhos vão ficando cheios de vida, vão ficando espertos, e a criança cada dia, bom dia, Braulio, cada dia a criança vai alcançando um maior entendimento, né? Então, o Senhor estava falando essa manhã conosco, aqui na sala de oração. No texto, um dos textos, né, o texto de Malaquias, o último texto, as últimas palavras do profeta Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento. Depois houve um silêncio de 400 anos, que o Senhor não enviou mais profetas para o povo dele, até que veio João Batista preparando o caminho do Senhor. Imagina 400 anos de silêncio, hein? Mas ele usou, então, Malaquias para dizer o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, que seria João Batista, que viria no espírito de Elias para chamar o povo ao arrependimento. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E hoje, o que mais nós estamos vendo? Filhos completamente rebelados contra os seus pais. E pais, né, que não estão também sendo pais para os seus filhos, que irritam os seus filhos. E o Senhor está dizendo que ele faria essa situação ser revertida antes que venha o dia do Senhor, antes que Jesus possa voltar. Nós vamos ver aí um trabalhar do Espírito Santo de outras coisas. Porque assim como do ponto de vista natural, nós estamos vendo os filhos tratando mal a seus pais, filhos que não falam com os seus pais, filhos que até mesmo estão matando os seus pais. Nós estamos vendo pais, nós estamos vendo filhos matando os seus pais. Essa situação é muito, muito grave, né? Essa pessoa mesmo lá na Índia estava falando que ela tem tentado ajudar famílias que os filhos, eles ficam no quarto o dia inteiro na internet. E assim, vai, busca comida, ou a mãe entrega a comida na porta, abre a porta, ele odeia os seus pais, os filhos. Eles foram trabalhados, a mente dos filhos foi trabalhada pelo inimigo, foi trabalhada através dos meios de comunicação. Bom dia, Lourdes, lá de Venezuela. Deus lhe bendiga.
O inimigo trabalhou de tal modo a mente dos filhos para que passasse a odiar os seus pais. As famílias estão destruídas, o relacionamento dos casais está destruído. E isso é um sinal de como está o nosso relacionamento com Deus. Quando o Senhor ele quis falar com Israel através do profeta Oséias, ele mandou o profeta Oséias tomar como sua esposa uma prostituta do templo pagão, que era Gomer, né? Ela ficava lá servindo sexualmente aos homens que iam lá no templo. E ele tomou ela por esposa e o Senhor falou, assim como, né, você está desposando uma prostituta, assim a minha esposa Israel, o meu povo Israel, que é como uma esposa para mim, está sendo uma prostituta, prostituindo com todos os ídolos. Então Deus usou, né, a vida de Oséias, esse casamento dele com Gomer, para falar, olha como, né, o meu povo está agindo comigo. E, inclusive, depois que ele casou com Gomer, ela traiu ele novamente e ele teve então que perdoá-la. Ele comprou Gomer de volta, né? Teve que pagar por ela, porque ela caiu tanto na prostituição que ela estava para ser vendida como uma escrava, e ele foi e comprou ela de volta. Um símbolo, né, de como Israel, de como o povo de Israel traiu Deus, né? E ele enviou Jesus Cristo, né, na figura de Oséias, que comprou ela de volta. Através de Jesus Cristo, o Pai nos comprou de volta para ele, né? Mas, né, isso depende de uma posição nossa, né? O Pai, ele fez tudo que podia para se reconciliar com seus filhos. Os pais muitas vezes fazem de tudo para reconciliar com os filhos e não conseguem, né? Porque há um espírito que foi liberado na terra, né, de inimizade entre pais e filhos, porque isto é como a humanidade está agindo com Deus. É uma humanidade em rebelião contra o seu Pai Celestial, assim como os filhos estão rebeldes contra os seus pais, né? Então, é uma figura profética, né? Porque as coisas como elas estão aqui no nosso reino físico, elas refletem como estão no reino do Espírito. E no reino do Espírito, o homem precisa ser reconciliado com Deus. Bom dia, Betzab Guimenes de Colômbia. Bom dia, querida. Então, gente, veja bem, tudo está interligado, ok? A rebelião do homem, Deus está se manifestando, né? Quando você vê a rebelião dos filhos contra os seus pais, sendo que o amor de Deus é um amor de Pai, é um amor perdoador, é um amor tremendo. Eu estava conversando com a minha parceira de oração aqui nesta manhã, né? E eu falava para ela, ela tem 3 netinhos lindos, né? E eu falei para ela, se a sua netinha, né, tivesse com problemas e fosse oferecido para você a escolha, olha, eu tenho que tomar uma vida, ou eu tomo a vida dela, ou eu tomo a sua vida. Você prefere, né, que a vida dela, sua netinha, seja tomada, ou você está disposta a entregar a sua vida no lugar da sua netinha? E ela, sem titubear, né? Olha, se fosse dada essa escolha, com certeza eu daria minha vida para poupar a vida dela, né? E eu coloquei uma outra situação. Ela tem 3 netinhos, né? Eu falei, bom, e se a proposta fosse assim, olha, se você entregar a sua vida, eu salvo os 3 netinhos seus. Ok? Mas, se fosse para ela, em vez de entregar a vida pelos 3 netinhos, ela conseguisse salvar apenas um deles, ela entregaria da mesma maneira? E assim é o amor de Deus por nós. Jesus, ele entregou a vida dele por nós e
por toda a humanidade, mas se fosse somente por você, ele também entregaria, porque o amor é assim, né? O amor que ela tem pelos 3 netos é o amor intenso, da mesma maneira que ela tem por um. O amor não tem a ver com quantidade. Então, Jesus, ele entregou a vida dele para nos resgatar, né? O próprio Deus veio em Cristo Jesus para nos resgatar, para nos perdoar, para nos levar de volta para a casa do Pai. Mas acontece que a palavra diz que nós estávamos em Cristo antes da fundação do mundo, que todas as coisas foram feitas por Ele, através dEle, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a origem da vida, né? Tudo foi feito através de Jesus Cristo. Então, veja bem, nós saímos de Cristo, nós viemos de Cristo, nós estávamos nele antes da fundação do mundo e nós estamos voltando para ele. Nós somos o corpo de Cristo. Desde o princípio das eras, nós estávamos nele antes da fundação do mundo, nós somos o corpo dele, nós somos parte de Jesus Cristo. Né? Por isso que em Efésios nós temos esse texto que Paulo vai falar do relacionamento do casal, do homem e da mulher. E ele vai falando várias coisas, né? Até que ele chega capítulo de Efésios. Bom, eu estava aqui com essa palavra aberta. Ok. Deixa eu achar aqui novamente. Exatamente, no capítulo 5, que ele vai falando aqui. Espera aí. É porque eu botei uma outra Bíblia. O lar cristão, ele vai falar sobre marido e a mulher, né? Ele fala que o marido é a cabeça da mulher, né? Porque a mulher foi tirada do corpo do marido. Então, assim como a mulher foi tirada do corpo do marido, ela é parte do corpo do marido. A igreja que somos nós também fomos tiradas do corpo de Cristo, fomos tirados do corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. A nossa origem é o corpo de Cristo. E aí é isso que eu queria dizer, né? Porque como que Cristo nos amou com um amor tamanho, né? Imagina, né? Se a minha amiga que é avó tem tanto amor pela netinha que ela é capaz de dar a vida pela netinha, e nós somos tão pequenos, o nosso amor é tão limitado, o Senhor, ele foi capaz de nos amar ao ponto de dar a vida por nós. E este amor de mãe é um tipo deste amor de Deus. Por quê? Porque assim como a criança, ela sai do ventre da mãe, ela é gerada no ventre da mãe, ela é parte deste corpo da mãe que vem, que nasce, que vem à existência, né? Vem com a semente do pai também, mas é gerada no ventre da mãe e vem, não é? Assim como esta criança era parte da mãe que veio, a vida veio do corpo da mãe. Jesus, né, o nosso Deus, o amor que ele tem por nós é como o amor de mãe multiplicado muitas vezes. Por quê? Nós também saímos do corpo de Cristo, fomos gerados em Cristo e viemos para essa vida. Bom dia, Cíntia Rivera de Bolívia. Hoje nós estamos com pessoas de Venezuela, de Bolívia, de Colômbia. Penso que necessita ser este programa em espanhol para todos vocês. Então, mira, estou falando do amor de Deus, como é tremendo. Assim como o amor de mãe por um filho é capaz de dar a vida no lugar do filho, porque o filho sai do corpo da mãe, é gerado no corpo da mãe, sai do corpo da mãe.
O amor de Deus por nós é tremendo, porque também nós fomos gerados no corpo de Cristo. Estávamos nele antes da fundação do mundo. E saímos de Jesus Cristo, saímos do corpo de Cristo. Ele nos ama com um amor infinitamente maior do que o amor de uma mãe. Não é? E assim como os filhos hoje estão em rebelião contra os seus pais, o homem tem estado em rebelião contra Deus. Mas o coração de Deus, assim como o nosso coração de pai e de mãe perdoa e busca os nossos filhos, o coração de Deus está buscando resgatar, né, toda a humanidade, toda a sua criação. E aqui nesse texto, quando Paulo fala sobre o lar cristão, sobre pais e filhos, sobre a relação, né, do casal, ele vai dizer, né, porque o marido é cabeça da mulher. Por quê? A mulher saiu do corpo do seu esposo, era parte do corpo de Adão, né? E então ele vai dizendo, maridos, amai vossa mulher, vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Entendem? Aí ele vai falando, amar como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque a mulher, ela saiu do corpo do homem, né? Eles são um só corpo, uma só coisa, assim como a igreja saiu do corpo de Cristo. E ele vai dizendo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos corpo de Cristo, né? Porque somos membros do seu corpo, diz a palavra. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, veja bem, nós nascemos de Cristo e nós deveríamos voltar para Cristo, mas para isso nós temos que abandonar a nossa rebelião contra Deus. E a minha oração ia nesse sentido, Senhor, perdoa toda a rebeldia do nosso coração, porque um dia nós rejeitamos o nosso Deus, nós rejeitamos o Pai. Fomos nós que rejeitamos e optamos por fazer aliança com Satanás. E aí ele nos colocou para fora de casa, né? Não tinha mais como morar ali. E o homem desenvolveu um ódio, um rancor em seu coração contra Deus. Mas o Pai, ele nos perdoou. E ele nos quer de volta. E ele mandou Jesus para nos buscar a um preço tremendo que ele pagou, né? Assim como Oséias pagou para ter Gomer de volta, perdoou aquela prostituta que o traiu, mesmo ele tratando ela com toda a honra, né? O Senhor mandou Jesus Cristo para nos resgatar, para nos levar de volta. Mas o homem continua em rebeldia contra Deus. E quanto de rebelião ainda existe em nossos corações? Porque a rejeição que nós sentimos quando Deus nos mandou para fora de casa, essa rejeição, ela entranhou no mais profundo do coração do homem. E esse espírito de rejeição, que é um espírito ligado ao orgulho, não é? Ele nos impede de receber e de dar amor. Ele nos impede de reconhecer esse amor grandioso que Deus tem por nós. Embora que a gente saiba aqui, ó, na nossa mente, mas a gente não experimenta no nosso coração a grandeza do amor de Deus por nós, não é? Nós ficamos aí bloqueados para receber esse amor grandioso em nosso coração, responder em gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós, né? Responder em gratidão e devolver este amor para o nosso Deus, devolver este amor para o nosso Pai. O que é que um pai, uma mãe que está vendo o filho se rebelar contra ele,
né, odiar, agressivo. O que é que esse pai e essa mãe quer? Eles estão sempre perdoando na esperança que o filho um dia reconheça, receba o amor, se reconcilie com seus pais. Eu ligo, né, muitas vezes no canal Novo Tempo. Novo Tempo é um canal da Adventista. Eles têm seus problemas, mas você pode aí, né, com tranquilidade, receber muita coisa boa, muita coisa excelente nesse canal Novo Tempo. É um canal aberto, ok? E hoje eu liguei pela manhã, sem querer eu fui ligar o celular, a televisão ligou. E eles estavam falando justamente sobre a morte de Jesus Cristo. Eu peguei já no finalzinho uma pena, né? Por que foi que Jesus Cristo morreu? Qual foi a causa de morte? Né? Hoje, se você morre hoje, não importa do que você vai morrer, eles vão colocar que você morreu por causa do coronavírus. Essa é a única causa de morte que está sendo permitida. É, né, um defraudamento imenso, é um absurdo. Eu estava vendo um vídeo que veio da Índia, né, falando de todas essas pragas. Embaixo ia passando assim os países e quantos infectados pelo vírus estão em cada país. Quando chegou a vez do Brasil, puseram lá 300 mil pessoas infectadas pelo vírus. E isso então fecha as fronteiras, ninguém quer receber brasileiro, Estados Unidos não quer receber brasileiro, porque tá tudo infectado. Olha o absurdo de tudo isso. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente aqui com o meu raciocínio. Então, por que foi que Jesus, qual é a causa morte de Jesus? Os romanos, eles matavam as pessoas ou decapitadas ou queimadas, era decapitado, queimado, esqueci a outra maneira lá. E por último, a mais terrível de todas, era crucificado, né? Maldito que morresse no madeiro. Quando algum membro da sua família fosse crucificado, toda a família ficava amaldiçoada, toda a família ficava envergonhada, toda a família perdia todos os seus direitos e ia ser perseguida, não é? Hoje nós podemos ver isso também, né? A cruz para o mundo é um objeto de maldição. Para nós que nos salvamos através da cruz, ela é um objeto de bênção, sabemos, objeto de redenção. Mas para o mundo a cruz é maldição. E o povo da cruz, aqueles que creem em Cristo Jesus, são perseguidos. Os cristãos, eles são mal vistos, eles são amaldiçoados, né, pelo povo da terra. Os cristãos são perseguidos, são mortos por causa de Jesus Cristo. Até hoje somos um povo marcado. O povo da cruz é um povo marcado pelo diabo, não é? Marcado pelo diabo, que influenciou as pessoas a crucificarem Jesus e continua influenciando as pessoas para que queiram crucificar os cristãos. Mas, né, nós sabemos que nós não somos amaldiçoados, nós somos o povo mais abençoado de toda a terra, né, porque a cruz é escândalo para os gentios, mas para nós que nos salvamos, né, a cruz é um instrumento bendito, porque na cruz Jesus pagou o resgate por nós. Então, qual foi a verdadeira causa da morte de Jesus? Quando eles perfuraram o seu lado e do seu coração brotou a água e o sangue, né? Que para nós é símbolo, a água é símbolo da palavra de Deus que nos lava, o sangue é símbolo, né, do sangue que nos limpa de todo o pecado. Bom dia, Maria Cristina! Então, o coração de Jesus é da onde brotou a sua noiva, assim como do coração, da costela de Adão brotou a mulher, foi tirada a mulher. A igreja nasceu do lado ferido de Jesus, da água e do sangue. Nascemos da água e do sangue. Mas, humanamente falando, brotou água e sangue, porque o coração de Jesus explodiu quando ele gritou,
né, na cruz. O coração dele não aguentou toda a angústia da separação do Pai provocada pelo nosso pecado. O coração dele não suportou o peso de levar os pecados de toda a humanidade. E o coração dele, por fim, explodiu. Né? O coração dele explodiu de dor. A dor que ele suportou por nós foi tão grande pelos nossos pecados que o coração dele se rompeu. Se rompeu, por isso saiu água e sangue do coração de Jesus. Né? Veja bem que coisa mais tremenda. Né? O coração dele explodiu de tanto amor por nós, né? E de tanto peso da angústia do pecado. Hoje o coração do nosso Pai continua ferido pelo nosso pecado, né? Porque grande parte da humanidade ainda não passou pelo processo da cruz, ainda não se submeteu, né, a Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ainda não abriu mão da rebeldia contra Deus, ainda não fez como o filho pródigo, falou, eu vou voltar para a casa de meu pai, na casa de meu pai, até mesmo se eu for um empregado, eu vou ser bem tratado. Ele reconheceu a bondade do pai e voltou-se para ele e veio de volta para a casa de seu pai. E o Senhor, ele está neste processo com a humanidade. Nós precisamos voltar para a casa do nosso Pai. Nós precisamos reconhecer a bondade do nosso Deus, abandonar o orgulho, abandonar a rebeldia, a rebelião, não é? E nesses dias, como eu disse, né, nós estamos neste processo, né, de que... Bom dia, Lígia! Neste processo, Lígia está dizendo, misericórdia, Jesus, muito forte, imagina a dor do Senhor Jesus. Nós não somos capazes de imaginar. Por acaso, quando nós não éramos de Deus e destratávamos os nossos pais, respondíamos com palavras ríspidas, nós sabemos a dor que a gente provoca no coração da nossa mãe, do nosso pai? Não sabemos, nossa mãe e nosso pai passou quanto tempo cuidando de nós, acordados durante a noite. Quão grandioso é o amor de um pai, de uma mãe pelos seus filhos. Quão grandioso é esse amor. E nós vemos os filhos pisoteando o coração de seus pais, sem qualquer gratidão. Isso é a figura exata do que a humanidade está fazendo com o nosso Deus. Por isso, aqueles que amam o Senhor, né? A palavra diz que é maravilhoso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olá, Solange lá de Boston. Hoje nós estamos tão internacionais aqui, temos pessoas de vários países, né? Que bênção! Esta é a palavra, gente, que o Senhor estava ministrando ao meu coração nesta manhã. Ele me levou no texto de Malaquias, como antes da vinda de Jesus, ele precisa fazer que o coração dos filhos se voltem para os seus pais, dos pais para os seus filhos. Como que o amor de mãe que dá sua vida no lugar de um filho é o amor de Jesus por nós. Jesus tem um amor maior do que o amor de mãe, porque nós saímos do corpo dele e nós estamos voltando para o corpo dele. Não é? Nós estávamos em Cristo antes da fundação do mundo. Essas verdades todas precisam entrar, não somente na nossa mente, precisam descer aqui para o nosso coração. Por quê? Essa rebeldia do homem, essa rejeição, ela entranhou tão profundamente que tem bloqueado a nossa capacidade de sermos gratos ao Senhor. Como nós precisamos ser gratos ao nosso Deus, ser gratos, reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo, ser capaz de nos identificar com Ele na cruz. Nós precisamos nos identificar com o sofrimento de Cristo na cruz. Nós não vamos conseguir nos identificar totalmente, porque nem Ele suportou, o coração explodiu de dor. Mas um pouco nós precisamos nos identificar, né? Tantas vezes
nós somos rebeldes contra os nossos pais. E quando nós nos tornamos pais e mães, nós vamos nos identificar com o nosso pai e nossa mãe. Nós vamos compreender o valor do sacrifício deles a nosso favor. Nós vamos compreender um pouco. Bom dia, Lúcia Fascheber. Bom dia, querido. Um abraço. Nós vamos compreender um pouco, né, do sacrifício do nosso Deus e do amor dele por cada um de nós. E quando nós compreendermos, nós vamos ser capazes de ser gratos, de amar o Senhor com o amor que ele espera de nós. Tudo que um pai e uma mãe querem é o amor do seu filho, a gratidão e o amor do filho. Não precisa pagar nada de volta, só amar, não é? E é isso que o Senhor está buscando de nós. Este amor pelo Pai vai nos santificar, vai nos separar, vai nos diferenciar do mundo. E, como eu ia dizendo, né, a palavra, Paulo falou, né, que nós não podemos sequer imaginar, nunca passou pela nossa mente, pelo coração do homem, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós precisamos, né, voltar neste caminho de amor, de obediência, de sujeição, de submissão ao nosso Deus, para que então, né, as bênçãos dele possam nos alcançar, né, para que esse vinho novo que está para ser derramado no Pentecoste possa ser derramado no nosso odre. Vamos clamar ao Senhor nesses dias, vamos jejuar, vamos buscar, vamos nos consagrar e pedir, Senhor, limpa o mais profundo do meu ser desta rebelião que veio de Adão, desta rejeição que foi, né, colocada tão profundamente no coração do homem. Me limpa, limpa os meus canais todos, Senhor. Eu quero receber o teu amor. Eu quero experimentar o teu amor por mim. Eu quero experimentar, como Paulo diz, que ele queria se unir ao sacrifício de Jesus na cruz, aos sofrimentos dele, para que de alguma forma, né, ele pudesse também experimentar a ressurreição de Cristo. Como nós precisamos alcançar a revelação dessas coisas profundas da palavra de Deus. Quem sabe esse é o tempo, né? Quem sabe chegar do tempo, porque ontem eu ouvia uma profeta dos Estados Unidos e ela recebeu essa palavra em 2019, que 2020 seria o ano da purificação da noiva. E ela teve uma visão da noiva linda, paramentada, maravilhosa. E aquela noiva, ela tinha que passar por um portão tão estreito que ela falou, ela não vai conseguir passar um portão tão estreito para entrar na cidade, né, gloriosa. Mas a noiva passou, né? A noiva passou por aquele portão estreito, mas glorioso. E é isso que o Senhor está fazendo hoje, através de todas essas catástrofes, todas essas más notícias, nós temos boas notícias. Vamos nos preparar. O Senhor está santificando a sua noiva, né? Olha bem, Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele é a palavra enviada por Deus até nós, a palavra do amor de Deus, a palavra de reconciliação do homem com Deus, a palavra do perdão de Deus para nós, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, né? Porque aí ele vai dizendo que ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. O Senhor está nos alimentando, está nos cuidando. O Espírito de Deus está trabalhando no nosso interior, né? É dessa forma que Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, né? Mas eu comentei no último programa sobre João 15, a videira verdadeira. Jesus é a videira, nós somos ramos, nós vivemos porque recebemos da sua seiva. Nós somos galhos da videira,
né? Todos nós nascemos como galhos da videira, todos vieram da videira que é Jesus Cristo, tudo foi feito por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. Os galhos pertencem à videira, mas nós vamos ter dois tipos de galhos, né? Aqueles que dão frutos e são podados, né? Passamos a poda, são corta aqui, corta ali, aperfeiçoa aqui, aperfeiçoa ali, né? Como o couro do odre novo aí vai passando todo um processo para que dê ainda mais fruto, né? Este galho vai receber mais seiva, vai receber mais vida da videira, mas tem um outro galho. Este galho é um galho morto, infrutífero, não recebe da seiva, se desliga da videira e cai seco e vai servir para o fogo eterno, não é? Então, nós todos temos a nossa origem em Deus, toda a vida tem origem em Deus, mas alguns, né, eles decidem, né, ficar na rejeição, na rebelião, e não se voltam, não vêm para o amor do Pai, não pedem perdão, não se reconciliam com o nosso Deus. No entanto, Jesus, ele veio, a manifestação perfeita de Deus. Eu amo esse texto de Colossenses. Gente, eu não sei há quanto tempo, eu não marquei, deixa eu ver aqui há quanto tempo. Uau, nós estamos a 5 minutos de terminar, ainda bem que hoje eu não estou na rádio. Não vai cortar a minha transmissão. Mesmo assim, o Facebook, quando passa de 1 hora de Face Live, depois a gente tem dificuldade de compartilhar. Por isso, com 1 hora aqui de transmissão, eu vou terminar. Mas a palavra aqui em Colossenses, né, no capítulo 1, é maravilhosa. Diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, primogênito, primeiro de toda a criação. Ele é o primogênito, dele nós saímos. Ele é o primeiro filho do amor do Pai, ok? E Jesus Cristo é o Filho de Deus, o primeiro amado do Pai. Ele saiu do Pai e nós saímos de Jesus Cristo, porque ele é o primeiro de muitos filhos, né? E nós, então, somos filhos em Cristo Jesus, somos parte de Cristo Jesus, né? Olha só, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, né? Nele tudo existe, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esse é Jesus Cristo. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue, né, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, Jesus Cristo vos reconciliou no corpo da sua carne, diante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, sem culpas, irrepreensíveis, totalmente perdoados, restaurados, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda a criação debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E aqui você vai seguindo, né? E ele vai dizendo, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, né? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou
aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória, ok? Gente, esse texto é maravilhoso, né? Você vai aqui para frente, você vai ver, né? Por que nós fomos desligados do Senhor e por que fomos religados a partir de Cristo Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, ok? Gente, então aqui Paulo vai fazendo outras advertências. Com esse texto maravilhoso, eu quero terminar o nosso compartilhamento dessa manhã. Muito haveria para a gente falar. Nós estamos vendo tanta coisa acontecer no Brasil. Diariamente nós estamos clamando a Deus pela nação brasileira, né? Existe uma vigília de oração sendo feita em frente ao Supremo Tribunal Federal. E esse Tribunal Federal... Bom, temos um telefone aqui importunando, só um instantinho. Me desculpem aí, fui levantar, caiu o microfone junto. Vou te falar, umas interrupções, né? Não tem nada não. Espera aí um pouquinho, que eu já ajeito aqui. Eu estava falando, né, que o juiz que estava na presidência do Supremo Tribunal Federal, de repente teve que entrar numa cirurgia de emergência com algo muito grave e outro assumiu no lugar dele. Né? Não é que a gente quer que ninguém fique doente, não, mas isso aí já é a mão de Deus que nós estamos vendo, agir da mão do Senhor por causa das orações, do clamor. Então não deixe de continuar clamando pela nação brasileira e clame, né, para que o coração dos filhos se volte aos pais e dos pais aos filhos, que os matrimônios, os casais sejam reconciliados como uma figura do reconciliamento que precisa acontecer, da reconciliação da noiva com o noivo, ok? Da esposa com seu esposo, de Cristo com a sua igreja, porque somos uma só carne, né? Somos um só corpo. Cristo é o amado das nossas almas e Ele é o desejado nosso, o desejado das nossas vidas, porque saímos dele e temos um anseio profundo de voltar, né? De vir de volta para Ele, para o nosso Deus, para o nosso Pai. Amém, queridos? Vou encerrar, porque nós já estamos falando aqui há muito tempo. Muito obrigado por todos que me acompanharam, tá bom? Me adiciona no seu WhatsApp se você receber essa transmissão, 329-9195-9489, para que eu possa postar para vocês. E o meu canal de YouTube vai estar lá também, Márcia Entre Nações. Isso foi o que o Senhor reservou de mensagem para nós hoje, nessa semana especial de consagração, esperando o derramar, né, de um novo Pentecostes. Amém? Fiquem na graça, fiquem na paz do Senhor, ok? Tchau.